Olá pessoal, meu nome é Juliano, eu faço parte da equipe de suporte da Lógica e hoje eu estou mostrando para vocês um pouco mais sobre as configurações gerais aqui no nosso sistema. Agora a gente vem em Setup, Configurações Gerais, aqui a gente tem três opções, vamos primeiro por Personalização Geral. Aqui ele tem para a gente pedir senha gerencial. Se a gente tiver marcado como sim, cancelar uma venda, dar desconto, mudar o vendedor, por exemplo, tudo isso vai pedir uma senha de supervisor, que no caso é a senha gerencial, né? Vou deixar desmarcado aqui. Aqui em caixa, a gente tem a opção de controle de caixa. Se tiver marcado, ele vai obrigar a abrir um caixa antes de fazer a venda. O vendedor obrigatório na abertura de caixa. Se você não informar o vendedor na abertura de caixa, ele não vai permitir que o caixa seja aberto. Ele vai bloquear até você colocar o vendedor. E aqui em modelo de impressão, se é A4 ou se é 40 coluna, que no caso aqui é a impressora de cupom. Aqui em venda pré-venda, a gente tem várias opções, né? A primeira delas é pedir cliente na venda. Então toda vez que você finalizar uma venda ou abrir ela, ele vai pedir para você colocar um cliente. Então você clicou ali na tela de vendas, ele vai abrir uma telinha para você colocar o cliente. E na hora que você finalizar a venda, na hora que for voltar para a página inicial, ele vai pedir para você colocar outro cliente. Vou deixar desmarcado aqui na minha opção. Permitir venda sem estoque. Se o estoque estiver zerado ou negativo, ele vai permitir essa venda. Se tiver marcado, né? Agora, se ele tiver desmarcado, tudo que tiver negativo ou zerado não vai conseguir fazer venda. Então, quando você colocar o produto e ele estiver zerado, ele não vai aparecer, e se você bipar o código base, ele não vai permitir essa venda. Eu vou deixar marcado aqui para mim. Permitir desconto por item. O desconto por item é assim que você bipa o código barras ou você inclui o produto, você consegue dar um desconto nele individualmente, certo? Então vou deixar marcado como sim. E o desconto geral é o desconto no total da venda. No caso do desconto geral no total da venda. Então caso você queira arredondar, por exemplo, deu R$20,30. Caso você queira arredondar para R$20, você consegue ter esse desconto no total da venda, né, como um todo. Aqui a gente tem o permitir pesquisa por descrição do produto. Se tiver marcado, quando você for buscar o produto, você pode digitar o nome dele, ou o código barras. Bloquear cliente por limite. Esse aqui é no caso quando você vai marcar na conta do cliente e excede o limite dele. Ele tem um limite de 200, a venda, por exemplo, de 210. Então vai bloquear ele a partir disso. Eu vou deixar desmarcado aqui. Bloquear cliente por atraso. Se a gente deixar marcado, a gente tem aqui do lado, ó, limite de dias de venda. Vou colocar 60. Então, se a gente deixar marcada essa opção por atraso e deixar um prazo aqui do lado, ó, nessa opçãozinha, a partir de 60 dias sem o cliente pagar, não vai conseguir marcar na conta dele. Ele vai dar um bloqueio e não vai conseguir. E aqui a gente também tem, ó, pedir senha gerencial para cancelar itens, que foi o que eu expliquei lá no começo, que se tiver marcado também na hora de cancelar, vai pedir a senha gerencial. Também vou deixar marcado. Aqui ele tem permitir descontos pré-definidos em vendas do tipo outros. No caso, se um produto ele for do promocional, se tiver uma data promocional, leve 2, pague 1, leve 3, pague 2. Mas no tipo outros, no caso for marcar, no caso for um boleto, no caso for um cheque, por um acaso, né? Então, se deixar marcado, ele vai permitir esse desconto. Finalizar pré-venda automaticamente. Ele não vai ficar pedindo autorização, não vai ficar pedindo para teclar na tecla, ele vai direto, né? E pedir senha gerencial para excluir pré-venda. Mesma coisa a outra. Quando você for excluir, ele vai pedir uma senha gerencial. Aqui a gente tem o cliente padrão, que a gente está fazendo as vendas. No meu caso aqui eu vou colocar geral, mas você pode colocar o que for melhor para você. O vendedor padrão, que é o que sempre vai abrir se você não definir o vendedor. No meu caso é eu mesmo. E o limite de dias. Finalizando aqui a gente tem a impressão, que a gente tem exibir pergunta antes de imprimir o cupom NFCE/comprovante. Então, se a gente deixar marcado, toda vez que a gente finalizar uma venda, ele vai abrir uma tela de perguntas. Se a gente quer ou não imprimir o cupom, sim ou não. Se a gente clicar em sim, ele vai imprimir. Se clicar em não, ele vai voltar para a tela inicial. E aqui a gente tem o número de vias da venda. Se a gente colocar 3 aqui, ele vai imprimir 3. Se a gente colocar 1, ele vai imprimir 1. E por assim em diante. Fez todas as alterações, só clicar aqui em salvar. E é isso. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.